Fala galera, Mob aqui com mais um vídeo na área. Hoje o vídeo vai ser diferente porque eu tava refletindo aqui um pouco sobre a minha vida, né? Hoje é terça-feira, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Terça-feira, às 8h30. E hoje eu acordei cedo, né? Acordei 8 horas, tô trabalhando desde muito cedo. E agora que eu me liguei, eu olhei assim e falei, tá de noite já. Achei que era 6 horas, vi que já era 8h30. E uma coisa que me pegou, que eu fiquei pensando, é como que era o Marcos de antigamente, né? O Mob que vocês conheceram principalmente. Na verdade, vocês não conheceram esse Mob, porque eu não mostrava isso em rede social, eu não mostrava esse meu lado, até porque meu público sempre foi criança, adolescente, então nunca vi sentido em ficar mostrando isso no meu Instagram. Porém, esse horário eu já estava me arrumando e me preparando para sair para ir para algum restaurante ou uma hall para fazer um pré-aquecimentozinho para depois pegar uma vitrine de noite na terça, né, que tem a vitrine aqui em São Paulo. E eu estava pensando sobre isso porque no começo, quando eu decidi mudar, porque começou, eu mudei, eu virei outra pessoa porque eu queria, né? Querendo ou não, a minha vontade de mudar ela estava cada dia mais alta, eu estava me incomodando muito com a vida que eu vivia, então ela estava virando maior do que a minha vontade de viver, sair, zoar, viver a putaria, né? Então foi mudando. Por exemplo, um cara que fuma cigarro, ele talvez possa parar um dia de fumar o cigarro se o medo dele de morrer for maior do que a vontade dele de fumar. Basicamente isso que eu quero dizer para vocês. E por que eu tô te falando isso? Por causa que quando eu comecei e eu queria mudar, os primeiros dias, as primeiras semanas, o primeiro mês, foi muito difícil. Porque de cara eu cortei o rolê, eu fui meio doido, eu não fui indo de pouco em pouco. Eu de cara cortei, entendi que me fazia mal. De cara cortei meus amigos de balada, entendeu? De cara também comecei a treinar e começar a ir pra academia sem gostar. Então, eu lembro que na época eu ficava vendo vídeos assim, stories, né, no caso. Ficava vendo vídeos no Instagram, fotos dos meus amigos tudo curtindo o rolê, tudo na festa. E eu pensando, pô, logo essa eu não tô e tal. Isso era mais um dia comum, como todos. Só que hoje em dia é muito fácil para mim trabalhar tanto tempo. Porque eu sou apaixonado no que eu faço, eu sou apaixonado em resultado. Apaixonado. Eu comecei como afiliado, igual eu falei para vocês. E nesse processo, né, que eu comecei como afiliado, eu comecei a gostar de ver as vendas pingando. Nisso eu comecei a virar produtor no início. Era porque eu gostava muito de ver as vendas pingando. E, cara, eu me apaixonei pelo processo. Me apaixonei em criar produto, em lançar marca. Adoro o que eu faço. Adoro motivar a galera. Adoro motivar a minha equipe que eu trabalho. Adoro ver que meus sócios estão crescendo, estão prosperando. Então, eu não sei te explicar o quanto para mim isso é prazeroso. E eu já falei algumas vezes sobre isso que eu estou querendo te dizer nesse canal, que é sobre quando você tem constância em algo, quando você faz algo várias vezes durante vários dias, aquilo se torna um hábito. Então, aquela pessoa que eu era, morreu já. Eu forçando criar esse hábito de ser um cara, pô, que trabalha com propósito, que foca no meu futuro, que quer prosperar cada vez mais e mais, eu quero crescer mais e mais financeiramente, porque eu acredito que é sobre isso. Eu aprendi durante muito tempo que prosperar era meio que pecado na minha igreja, mas não, hoje em dia eu entendo que prosperar é bênção de Deus e a gente tem que buscar sempre ter a melhor vida aqui. E não é só ter a melhor vida de questão financeira, e sim em todas as áreas, de ser a melhor pessoa, de ser o melhor pai, de ser uma pessoa com muito amor, uma pessoa que ajuda o próximo, uma pessoa que tem princípios. Eu acredito que a gente veio aqui para deixar um legado. E durante muito tempo, eu vivia pensando o seguinte, em ser o cara do rolê, em ser o brabo do rolê, em, sei lá, pegar a mina que é mais gata. Olha os meus objetivos. E hoje em dia eu tenho objetivos tão distintos, porque essas coisas não me incomodam. Hoje em dia eu tenho uma mulher maravilhosa, né? Eu namoro. E eu já tive vários amigos que na época que eu comecei a namorar achavam até que eu iria trair minha namorada. Só que meus princípios sempre foram diferentes. E era por isso que eu vivia solteiro, né? Porque a vida que eu vivia não tinha como namorar. Mas hoje em dia eu gosto tanto da minha vida, eu penso tanto no futuro, em ter uma família, em ter meus filhos,
em ensinar meu filho. Meu filho venha crescer com muita sabedoria, que venha crescer numa família com muito amor, que ele seja uma pessoa muito melhor que eu. É muito doido. Eu tenho que dizer que é muito doido. Mas é muito gratificante, porque nunca que o Marcos de antigamente conseguiria estar trabalhando desde cedo e até esse horário que eu tô te falando. Nunca. E ainda vindo aqui gravar um vídeo para vocês. Nunca. Eu não era apaixonado em fazer live. Não sei te explicar. Eu lembro que na época da pandemia, a gente ficou uns meses parados. Você não podia sair, né? Ficou muito tempo, tudo fechado. Meses não. Acho que foi questão de mais de ano. Que a gente ficou trancado, a gente não podia sair, não podia fazer nada. E eu lembro que pra mim era muito angustiante isso. Eu não conseguia ficar em casa, não conseguia. Cara, eu lembro que eu ficava doido pensando nos rolês. Eu sonhava. Vocês têm noção que nos meus sonhos eu sonhava com festa? Que eu tava numa balada? Que eu tava numa resenha? Num barcozinho com uma festinha? Então eu lembro que eu ficava doido. Não fazia sentido nenhum eu trabalhar, ganhar meu dinheiro e não curtir a vida. Não fazia sentido. Pra mim não fazia sentido. Ganhar dinheiro e não poder gastar. Eu tenho que te dizer que eu nunca fui tão feliz. Eu trabalho muito mais hoje em dia do que antigamente. Eu ralo muito mais. Eu trabalho de segunda a segunda, não tenho folga. Mas eu fico muito feliz porque eu já penso lá na frente, eu já sei o que me espera. Eu já sei o que eu mereço. Eu já sei que eu estou fazendo isso aqui todos os dias, não é à toa. Tem um porquê, tem um propósito. E eu tenho tudo isso muito bem desenhado. Eu sei muito bem para onde eu vou. Eu sou apaixonado no que eu faço. E eu tenho certeza que com o tanto que eu trabalho, o tanto que eu me dedico no que eu faço, é impossível lá na frente, uma hora eu não poder curtir e fazer o que eu quiser. Lá na frente eu tenho certeza que, com certeza eu vou estar trabalhando porque eu sou apaixonado no que eu faço, mas vai ser mais fácil, né? Vou poder estar em qualquer lugar, vou responder apenas 2, 3 mensagens por dia, vou tomar apenas decisão. Então, eu já sei disso. Por que eu já sei disso? Porque eu tenho o meu destino, eu tenho a minha meta. E eu já fiz tanto do mesmo, eu já batalhei tanto, persisti tanto. Eu não comecei a lançar produto agora, não sei se você conheceu, talvez, que eu sou produtor por causa do Reload, mas eu já tenho outras marcas, tem mais de 3 anos. Mas foi de persistência, foi de não desistir. E hoje eu tenho que te dizer que eu sou muito feliz. Sou muito feliz. Trabalho muito, tem mais de 3 anos já que eu não paro, que eu tô ali sem parar todos os dias, nessa mesma rotina que eu tô te falando, trabalhando de cedo até de noite, não saio, é muito raro eu sair, eu costumo só tirar mais férias no final do ano, de 7 dias, mas eu sou apaixonado do que eu faço, inclusive quando eu saio no final do ano, eu fico com vontade de trabalhar. Eu começo a ficar ansioso para voltar à minha rotina logo, que eu gosto de resultado. E não adianta nada eu também fazer as coisas sozinho quando o correio tá parado, quando tá tudo parado, quando tá todo mundo de férias. Então também não vai acontecer nada, né? Mas eu tenho que te dizer isso, é muito gratificante. Mas isso só aconteceu porque eu mudei minha mentalidade, eu comecei mudando. Eu comecei querendo ser diferente. Eu comecei não aprovando a vida que eu vivia uma vida que cada dia que passava eu ganhava menos e continuava gastando mais. E era vicioso, eu não conseguia parar, eu não conseguia diminuir, eu tinha que sair, eu tinha que ter camarote, eu tinha que gastar dinheiro. Mas hoje eu não consigo te explicar minha felicidade. Sou apaixonado no que eu faço. E vira algo leve, né? Igual eu tô te falando, a hora passa rápido. Acaba que o pessoal que trabalha comigo virou meus melhores amigos. Mas com certeza todo mundo tá no mesmo objetivo. E é sobre isso, né? Com essas pessoas que a gente tem que andar. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo aqui porque realmente eu vi o horário, vi que passou rápido. E eu sempre lembro, às vezes, de como eu era. E eu só mudei, eu só sou assim hoje em dia, tá? Eu trabalho todos os dias, eu foco no meu futuro o tempo todo. Eu virei uma pessoa muito melhor. Isso só aconteceu porque eu não aprovava quem eu era. E eu comecei a querer mudar de mentalidade. E não adianta nada, nada, nada. Só querer. Tem que começar a praticar, tem que começar a se forçar e ir para o caminho certo. Mas, como eu falei para vocês, com o tempo vira hábito. E hoje, por exemplo, essas coisas não me pegam nem um pouco. Inclusive, eu acho bem chato ir para uma festa. Eu só vou numa festa se for, sei lá, aniversário de um amigo meu. Eu costumo ir só aqui na casa dos meus amigos que moram no mesmo condomínio que eu, porque tá perto também. Mas, e são meus amigos, né? E isso também. Mas é isso. Deixa o like se você gostou desse vídeo, comenta o que você achou e compartilha com seus amigos. E também não esquece que aqui tem vídeo todo dia. Valeu, tamo junto, estarei aqui torcendo por você. Fui.